E hoje o termo igreja é visto por muitos com desconfiança, né? Hoje nós temos 4 milhões de pessoas que se classificam como desigrejados. Como o surgimento de um o evangélico nominal. Aquele que só é evangélico de nome, mas não tem comunhão com nenhum corpo de crentes. E no outro extremo nós temos aquele que acham que a igreja é só 4 paredes. Sim. E qual que é, então, a importância da comunhão dos santos, da igreja? Nós podemos ser cristãos sozinhos ou nós precisamos viver numa comunhão com os santos? Ok. Eu gosto muito do tema da conferência, Vinícius, porque ela fala da igreja pela qual Cristo se entregou, pela qual Cristo morreu, que é o que é dito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando Paulo está falando com os líderes de Éfeso, os presbíteros de Éfeso. Ele fala de pastorear a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Então, isso já evidencia para nós que Deus paga muito caro por algo que eu não posso desprezar. Desprezar o que Cristo ama é dizer que Ele ama muito mal. Entendeu? E eu gosto da ilustração que o pastor Kevin DeYoung usa no livro Porque Amamos a Igreja. Ele fala assim, você consideraria um amigo seu, se ele dissesse, gosto muito de você, mas eu não suporto sua esposa? Porque se a sua esposa é preciosa a você e a igreja é considerada a noiva de Cristo, dizer eu amo a Cristo, mas a igreja eu não aguento, eu tenho pouca paciência, é ofender a Cristo. É dizer que Cristo é um tolo de permanecer ao lado dessa noiva. Essas pessoas que são desigrejadas, elas não percebem que elas estão zombando do Salvador que elas dizem ser o Salvador delas. Quando dizem assim, olha, eu não fico mais na igreja. Igreja institucionalizada, ela não serve para mim. Na verdade, eu compreendo a crítica quando diz que igreja institucionalizada traz muitos problemas, traz muitos pecados, sem dúvida. Mas qualquer lugar que há ajuntamento de pessoas traz pecados. Por quê? Porque tem que ter alguma organização e toda e qualquer organização é manchada por pecado. Então, a comunhão dos santos é sim fundamental para o crescimento na igreja, para o crescimento de qualquer um. É possível ser um cristão sozinho? Possível é, mas não é saudável, e a grande possibilidade desse que se julga cristão depois se desiludir com esse cristianismo. Por quê? Nós precisamos de pessoas. Até aqueles que são desigrejados, a minha impressão é que eles procuram com quem conviver. Eles criam uma maneira alternativa de igreja. Sabe por quê, Vinícius? Não dá para fugir dos parâmetros de Deus. É igual família. Olha para a sociedade e vê famílias sendo invertidas, pessoas criando novos padrões, mas eles não conseguem fugir da ideia de família. Por quê? É uma palavra que é tão querida para nós que até quem é ímpio fala assim, nossa, vocês são como família para mim. Sim. Entendeu? Não dá para fugir disso. E mesma coisa com os desigrejados. Quem é crente de verdade sempre vai precisar estar com pessoas, seja num modelo mais institucionalizado, menos institucionalizado, ele vai precisar de pessoas. Agora, o que tem no Brasil que eu acho que isso tem que ser considerado? No Brasil tem muita gente que se acha evangélico, mas não tem nada de evangélico. Inclusive, a palavra que é muito usada naqueles que vêm de igreja pentecostal é desviado. Você pergunta por aí, você fala, e aí, você é evangélico? Falo, não, sou desviado. Desviado é a nova grande denominação do Brasil, né? Porque ela é composta de gente que entende que já passou, então ele tem um rótulo de que eu já passei por lá, eu recebi o rótulo, mas só que eu não tô lá, então eu sou um desviado. E ele não fala com tristeza. Eu nunca vi um desviado falar assim, puxa vida, eu tô tão triste por estar desviado, eu preciso voltar. Raramente esse tipo de linguagem aparece nas pessoas, porque elas entendem que elas se desapontaram, então tudo bem, eu sou desviado, meio que passivamente aceitando isso. Nós podemos pensar até em Hebreus, onde ele aconselha a gente não deixar de se encorajar mutuamente por causa do perigo do pecado. Sim. Eu penso que muitas pessoas que se afastam da igreja, o que normalmente acontece? Você vê essa pessoa esfriando. Claro. E isso é um preceito bíblico que as pessoas não entendem. Né? As pessoas querem uma super fé sozinha, sabe? Isso. E sabe que as duas coisas andam juntas? Eu acho que ambas as coisas podem acontecer, Vinícius. Por exemplo, é possível a pessoa se afastar da igreja por causa de pecado. E quanto mais ela afasta da igreja, mais enfiada em pecado ela entra. Por exemplo, eu já, como pastor, visitei várias pessoas que de repente se afastaram da igreja e você percebe que, por uma razão ou por outra, há pecado que está atrapalhando o fato dessa pessoa não estar na igreja. Pecado porque ela se enxerga superior às outras, às vezes é soberba. Sim. Pecado porque ela quer esconder alguma coisa que na igreja pode ser revelada. Às vezes algum tipo de relacionamento ilícito, alguma coisa que não está bem, ou a pregação está confrontando, ou pecado no sentido de ter ideais, sonhos que não são satisfeitos lá na igreja. Então ela desiste.
de persistir esse caminho. Por quê? Porque o que ela queria, ela não alcançou. Então sempre tem pecado. E quanto mais longe a gente fica da pregação do Evangelho, mais enfiado em pecado a gente vai se meter. Perfeito, obrigado, Ever. Ame a igreja pela qual Cristo derramou o seu sangue.